Olá, meu nome é Breno e meu grupo irá falar sobre a atuação do engenheiro na docência. O conteúdo do seminário teve como base os seguintes artigos: Percurso formativo de engenheiros professores de educação profissional e tecnológica, de autoria do Francisco da Chagas Silva Souza. Reflexões sobre a prática engenheiro-professor, de autoria do Danilo Pereira Pinto e Vanderly Fava de Oliveira. E, por último, a descoberta da docência por engenheiros professores e suas representações, de autoria do João Bosco Laudares. Primeiramente, vamos falar do bacharelado em engenharia, a docência na EPT, sigla para Educação Profissional e Tecnológica. Por que alguém escolhe uma profissão e depois de uma formação para exercê-la, assume outra? Por que essa pessoa não optou logo de início pela profissão na qual migraria mais tarde? Exercendo essa nova profissão, sem ter passado por uma formação voltada para o seu exercício, como esse sujeito se adapta a esse novo contexto e que dificuldades ele enfrenta e quais estratégias ele utiliza para executar com êxito suas atividades. Bom, na verdade, a entrada de engenheiros na docência não é uma novidade nem algo ilegal, visto que na Resolução número 218 de 1973 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, a CONFEA, lhe reserva esse direito. O que é novo é o crescente número de profissionais na EPT, em função dos frequentes concursos públicos para o provimento de vagas nos campos já existentes e também nos recém-criados. Durante muito tempo, as pesquisas na área de educação tiveram como objetivo maior realçar a dimensão técnica da ação pedagógica, reduzindo a docência a um conjunto de competências e capacidades. As entrevistas feitas no artigo Percurso Formativo de Engenheiros Professores da Educação Profissional e Tecnológica perguntam aos professores sobre suas opções pela formação acadêmica inicial na engenharia, no caso de como se deu essa escolha e quais as razões explicam ela. As respostas apresentaram a identificação com a área de ciências exatas e de tecnologia como ponto relevante para o ingresso no curso. Além de manifestar a vocação com a área, 2 entrevistados realçaram as influências da família. Assim, diferentemente do que se pensa, as trajetórias da vida de um sujeito não se prendem apenas às características próprias de sua personalidade, como, por exemplo, a inteligência, o caráter e a vocação, mas dependem principalmente do fato de ele ter nascido em um determinado contexto histórico e em um ambiente sociocultural definido por elementos estruturais bem precisos, de ordem econômica, política e educacional, elementos que pesam sobre as opções de cada um e acabam por decidir o futuro no mais longo termo. Considerando esses fatores que determinaram a opção desses engenheiros pela área tecnológica, por qual razão eles decidiram se aventurar em uma profissão pela qual não tiveram uma formação acadêmica? A seguir, podemos ver um gráfico que apresenta a ocorrência dos fatores que levaram os sujeitos entrevistados ao ingresso no magistério. Pode-se observar que acontece a partir de um emaranhado de relações, sendo os itens mais apontados pelos entrevistados a oportunidade de trabalho, o gosto por estudar, a falta de identificação com a profissão de formação e também as experiências positivas durante a escola. Em outra pesquisa, alguns também apontaram o dom que sempre tiveram com o exercício da docência, relatando experiências com o ensino que, segundo eles, foi decisivo para assumir a profissão. Os discursos dos professores reproduzem a ideia de que, para exercitar a docência, basta ter um dom. Essa ideia suprime da decência o caráter de profissão, que, semelhantemente aos demais, decorre de esforços pessoais e de formação teórica e prática. Ministrar aulas exige um conjunto de atividades com o planejamento, a capacitação, a formação, dentre outras coisas, que estão muito além de uma vocação inata. As atividades acadêmicas na graduação e na pós-graduação, como a participação de grupos de pesquisa, projetos de iniciação científica e estudos em grupo,
também foram lembradas como justificativas para se tornar docentes. Em resumo, para os entrevistados, a docência surge sem um planejamento definido, o que é compreensível, haja visto o processo de desencorajamento e mal-estar pelo qual se passa essa profissão na atualidade. Em muitos momentos da entrevista, ficou claro que a possibilidade de se tornar docente só passa a ser considerada porque o trabalho na instituição de EPT representava uma oportunidade de ter um emprego estável, federal e relativamente bem remunerado. Oi, meu nome é Denner e vou falar sobre motivações para ser e permanecer na docência. Se num primeiro momento o ingresso na docência para o grupo pesquisado demonstra as similaridades entre os componentes do grupo, há também diferentes experiências concorrendo para a construção das suas representações sobre a docência. Os fatores apresentados no gráfico a seguir contemplam as dimensões relacionadas à permanência na docência e suas principais motivações. Lembrando que cada professor selecionado para participar da pesquisa podiam citar mais de um motivo para ser professor. Formação de docentes. Nos cursos de graduação, não existia qualquer preocupação em formar docentes. A meta era a formação para o exercício profissional e a docência nunca foi considerada curricularmente como uma possibilidade profissional para o engenheiro, isso até pouco tempo. Os cursos de mestrado e doutorado que qualificavam os engenheiros e que acabavam habilitando-os para a docência também não tinham essa preocupação e não formavam propriamente docentes. Há algum tempo atrás, havia a crença de que, se um engenheiro era bem-sucedido profissionalmente, automaticamente ele seria um professor. Algum tempo depois, essa crença migrou para a titulação, da qual depreende-se que o engenheiro é doutor ou pesquisador reconhecido. Logo será um professor ou, plagiando Descartes, sei, logo ensino. Na verdade, para ser docente é necessário, além de dominar os conhecimentos específicos da área tecnológica de atuação, também conhecer os aspectos didáticos, pedagógicos que permeiam o exercício da docência. Por isso, é preciso afirmar que não há transmissão de saberes nem aceleração de aprendizagem possível. O processo exige observação, reflexão, práticas, leituras e experimentação, entre outros, para construir o percurso educativo. Bom, meu nome é Gabriel e eu vou falar um pouquinho do desenvolvimento da ciência e engenharia. Pesquisa em educação e engenharia. As escolas de engenharia, em sua maioria, continuam formando os profissionais com base em currículos cuja organização dificulta a integração entre as diversas disciplinas. O estudante tem dificuldades para ver a relação prática que existe entre elas no desenvolvimento de um projeto ou execução de um determinado empreendimento, algo que o TAI desenvolve e muito bem. Isso sem mencionar os aspectos didáticos que acabam por agravar a aprendizagem, devido a metodologias de ensino que consideram muito mais a questão de como ensinar do que o como aprender. A educação em engenharia, entendendo-a como uma área de conhecimento, tem um desafio de construir um novo modelo organizacional e acadêmico capaz de atender às atuais demandas da sociedade. As novas relações econômicas, bem como o processo de intensificação de incorporação de novas tecnologias à produção, exigem que os novos engenheiros dominem um conjunto amplo de conhecimento e informações e que exerçam o seu trabalho de forma cada vez mais multidisciplinar. A prática tradicional de ensino utilizada de forma amplamente majoritária nas escolas de engenharia do país é baseada na concepção de que o conhecimento é transmitido através de aulas expositivas, práticas laboratoriais e que seu aprendizado é verificado através de provas. Essa abordagem consolidada em meados do século passado e que se constituiu em um avanço para a sociedade na época, hoje não é mais capaz de produzir as respostas socialmente demandadas. Experiências têm sido realizadas quase sempre de maneira individual e desarticulada, no sentido de tentar melhorar a qualidade do ensino de engenharia. Embora alguns resultados positivos tenham sido alcançados,
não se chegou à formulação de alternativas efetivas para o modelo atual, como se pode verificar em publicações especializadas e nos canais de eventos nacionais e internacionais relacionados ao tema. Lembrando que o artigo que a gente tomou como base é de 2012. Dificuldades adicionais podem ser observadas pelos engenheiros professores e coordenadores de curso que, devido à necessidade de gestão acadêmica para os cursos, sentem-se incapacitados de exercer com plenitude as suas funções devido à falta de formação adequada. Com a nova visão de curso, de currículo, de formação do engenheiro e de perfil profissional, delineadas pela nova legislação, alternam-se as atribuições dos coordenadores e dos colegiados dos cursos, que passam a assumir maiores responsabilidades, dentre elas administração e controle acadêmico, atenção aos discentes, aí vai de apoio pedagógico, mecanismo de nivelamento, atividade extracurricular, bolsas em geral, organização curricular, inter-relação das atividades acadêmicas com a concepção do currículo em execução, adequação e atualização das emendas e programas das disciplinas, sistemas de avaliação, atividades acadêmicas articuladas com o ensino de graduação, aí é estágio, o TCC, a iniciação científica, etc. Aí um pouquinho da docência em construção. Conforme em Bernon, a formação é um elemento essencial, mas não único, para o desenvolvimento profissional de um professor. Para o autor, o Bernon, dentre os diversos fatores que colaboram para esse processo, pode-se destacar a formação permanente que os docentes realizam ao longo de sua vida profissional. Com base nisso, questionamos os engenheiros professores sobre as formas pelas quais eles têm se adaptado à profissão para a qual não foram preparados academicamente. Conforme vimos para alguns participantes, a prática docente não é algo novo, visto que eles já lecionavam na adolescência e na juventude, quando davam aula de reforço ou cumpriam tarefas semelhantes. Isso explica a vocação ou dom que dizem ter para o desempenho dessa atividade. Apesar disso, todos comentaram limitações que tiveram ou têm com relação ao trabalho pedagógico, como dúvidas quanto ao planejamento, seleção dos conteúdos, elaboração do material didático e das avaliações, dificuldades de relacionamento com os alunos, controle da sala de aula, entre outros. Entretanto, o que chamou a atenção nos relatos foi a disposição dos entrevistados para refletirem sobre as suas práticas com o objetivo de melhorá-las. Nesse quesito, selecionamos as narrativas do engenheiro professor Lucas, Stella e do Marcondes. Inicialmente, o desafio de apresentar para a turma me deixava nervoso. Contei com a ajuda de colegas logo quando assumi. Eu fui aluno e tive quase 20 anos estudando dentro de uma sala de aula. Mas ali, com tanta gente observando, acabei ficando nervoso. Esse foi o relato do Lucas, que ainda completa que chegou a comprar DVDs para saber como dar palestras e para poder dar aula. Agora o relato da Estela. Ela fala que ela deu aula antes em escola pública, mas quando ela chegou no ensino superior, ela teve bastante dificuldade, porque era tudo muito corrido. Ela teve dificuldade com prazo, com planejamento de aula e etc. E ensinar não é só passar informação. De início, eu só passava informação. A gente vê que isso é um reflexo dos nossos professores universitários, porque na engenharia, a maioria dos professores também são engenheiros. Isso acaba refletindo também no ensino. Então, quando a gente vai para essa sala de aula, a gente é a réplica desse pessoal. O relato do Marcondes. As narrativas dos entrevistados demonstram a preocupação deles em aprender a ensinar. Para isso, avaliam-se, analisam, criticam suas práticas, refletem sobre suas limitações e erros, trocam experiências com colegas com mais tempo de trabalho, realizam cursos de capacitação, adquirem materiais didáticos, pesquisam, recorrem às lembranças das aulas dos seus antigos professores. Na falta de uma preparação pedagógica, aprendem com erros, acertos, testagens, cópias, seleções de procedimentos em que obtiveram êxito. Meu nome é Luiz Gustavo, eu falarei sobre o trabalho docente.
Para formar um engenheiro que atende à demanda da sociedade com um perfil delineado pela DCNS-4, com competências, habilidades e atitudes que possam intervir e modificar a sociedade, com uma visão crítica e empreendedora, que seja capaz de produzir conhecimento, enfrentar questões sociais, entre outros, torna-se necessário que o docente tenha um novo perfil. Para isso, não basta ser um excelente engenheiro ou pesquisador, e sim é necessário que tenha competências e habilidades inerentes ao exercício da docência. O docente hoje tem que dividir sua atuação entre ensino, pesquisa e extensão. Dentre as atividades de formação, destaca-se a orientação de projetos finais do curso, orientação de iniciação a pesquisas, orientação de monitoria, supervisão de estágio, coordenação de atividades complementares, além das atividades acadêmicas curriculares teóricas e práticas, que são as disciplinas. Apoio à gestão acadêmica do curso, participação dos órgãos colegiados e atividades administrativas, elaboração de currículos de curso, entre outros. Cabem também ao docente a responsabilidade e a coordenação de projetos de pesquisa e extensão, a propesquiação de recursos financeiros, de pesquisas e projetos de extensão, organizar eventos teóricos científicos, participar de bancadas de concursos, bancadas de trabalhos finais de curso, dissertações de mestrado, tese de doutorado, participação de comitês científicos e de eventos e revistas técnicas. Além disso, cabe ao docente a avaliação do processo de ensino e aprendizagem, atenção às expectativas de ingressantes, análise de dados socioeconômicos dos ingressantes, pesquisa de índice de evasão e retenção, avaliação docente pelos discentes, avaliação das condições de ensino, pesquisa de satisfação dos concluentes, coordenar o programa de acompanhamento de ingresso. Portanto, para um docente se aventurar na atividade do magistério, sem formação específica, certamente ele não será capaz de desenvolver todas as atividades com propriedades e com qualidade que se espera do processo de ensino-aprendizagem. Agora falarei sobre o modelo de professor identificados pelo sujeito. A partir do conteúdo de representações dos professores sobre docência, buscou mapear quais seriam os modelos de professores com quais os sujeitos se identificariam. De início, percebeu que não há um único modelo, e sim característica de vários modelos presentes no discurso docente, diversificando as características de análise. Por exemplo, o primeiro é o prático artesanal, o professor que concebe conhecimento com um produto repassado para o aluno, que valoriza exclusivamente a prática. O outro, por exemplo, é o técnico ou academista, os professores que valorizam o conhecimento científico como conhecimento a ser repassado aos alunos, sendo sua função traduzida a fazer técnico, a qual os alunos aprenderão à medida que conseguem entender o caráter científico, desenvolvendo técnico, isso é, a educação tecnológica ao trabalhar com tecnologia. Hoje é a base científica entendida como teoria, a ciência, o estudo ao longo da técnica. E por último, o reflexivo, que leva os alunos a questionar. Bem, para terminar, após a leitura e análise dos artigos e da palestra que o professores Newton e Jefferson, podemos concluir que, embora ainda tenha algumas problemáticas e barreiras, a docência vem cada vez se tornando realidade como opção na vida do engenheiro.